Queridos irmãos internautas que nos acompanham na noite de hoje, que o amor do Cristo nos ampare nas reflexões que iremos realizar nesta noite. O tema de hoje, em consonância com aquilo que foi abordado na mensagem lida inicialmente, para a abertura dos trabalhos de hoje, nos convida a uma reflexão sobre aquilo que nos faz verdadeiramente seguidores do Cristo. Mais significativamente, seguidores na perspectiva daquilo que Ele nos ensinou sobre as condições necessárias para que se nos façamos discípulos do Cristo. Ser discípulo do Cristo, portanto, é aprender, assimilar e vivenciar condições que nos permitam realizar aquilo que é o nosso fanal, alcançar a unificação com Ele e, em sendo Ele unificado com o Pai, nos unificarmos também com o Criador. A realização, em última instância, deste objetivo último de cada um de nós se dá pela observância daquilo que há 2000 anos o Cristo nos orientou a realizar, de transformações em nós mesmos, para que pudéssemos caminhar no sentido da santificação que nos permita nos unificarmos com Ele. Certamente que cada um de nós, em observando as suas próprias limitações, haverá de dizer: é um longo percurso. Não atingiremos esta condição em uma existência. E, de fato, é muito difícil a alguém em uma existência alcançar todas as condições que o Cristo aqui nos assinala. Mas há um roteiro a ser vivenciado. E, efetivamente, por sabermos ainda estarmos muito distante de tais condições, do atendimento de todos esses requisitos, nem isso mesmo nos permite ficar no imobilismo sem adiantarmos os nossos passos para o atingimento dessas metas. É, portanto, necessário observar as recomendações de Jesus, porque muitas vezes nos dizemos: eu sou cristão, nos dizemos: eu sou alguém que busca seguir aquilo que era a mensagem do Cristo. Mas efetivamente não refletimos sobre as condições segundo as quais o Cristo nos chamou a realizar transformações em nós mesmos para irmos em direção a Ele, irmos em direção ao Pai. Vamos, portanto, nos deter na consideração daquilo que o Cristo estabelece como condições para nos fazermos discípulos em 2 capítulos. Obviamente que nós vamos encontrar outras considerações em outros capítulos e tudo mais, mas referirmos-nos a 2 capítulos, em Lucas, no capítulo 9, e também em Lucas, no capítulo 14. A passagem de Lucas, no capítulo 9, está também referenciada, ela é quase que a mesma daquilo que se apresenta em Mateus, no seu capítulo 16, e em Marcos, no capítulo 8. Vou me referir à passagem em Lucas, porque diz o Cristo: em verdade, estando, portanto, uma multidão em torno dele, e diz o Mestre: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, pois quem quiser preservar sua alma, a perderá. Mas quem perder sua alma por amor de mim, esse a preservará. E adiantava mais, dizia o Cristo: de fato, que aproveita um homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar-se ou causar dano a si mesmo? Porque aquele que se envergonhar de mim e de minhas doutrinas, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e na dos santos mensageiros.
Mas eu vos digo verdadeiramente, há alguns dos que aqui presentes que não experimentarão a morte até que tenham visto o reino de Deus. É uma consideração extraordinária, porque na passagem de Mateus afirma estar o Cristo Jesus diante dos seus discípulos. No relato trazido por Marcos e por Lucas, fala-se de uma multidão. Mas independente de ser a multidão ou os discípulos, a mensagem do Cristo é direcionada a quem quer ser seu discípulo. E isto é fantástico porque não diz o Cristo de outra forma. Diz: se alguém quer vir atrás de mim ou após a mim. É uma decisão, portanto, da vontade de cada um. Não é nada imposto, porque muitos que observam a trajetória de alguns luminares, alguns que já alcançaram a condição de maior proximidade com Cristo, aqueles que, por exemplo, a religião católica configura como santos, olhamos estas experiências e dizemos: estes são os escolhidos de Deus. Estes só alcançaram realizar tal vida em profunda experiência de comunhão com Cristo, porque foram escolhidos, tocados por Deus. Como se Deus agisse diante de nós com privilégios para alguns, considerando ser um privilégio, lógico, a santificação. E olhamos para estes com até um certo grau de inveja, e pensando: por que Deus toca a este e não a mim? Porque é mais fácil para uns seguir essa trajetória? Porque não tomamos em consideração tudo o que foi necessário ao longo de várias existências para que aqueles se configurassem naquela existência tão unificados. Imaginamos figuras tais como Francisco de Assis e imaginamos como alguém é capaz de realizar uma existência tão virtuosa. Não imaginamos o roteiro para alcançar esta passagem, mas interessante é que é o Cristo a dizer: se alguém quiser vir atrás de mim, se alguém quiser ser meu discípulo, haverá de seguir determinadas condições. Então, é uma trajetória que passa por uma escolha e por um roteiro, que todos que quiserem ser discípulos haverão de realizar. Não é algo conferido por uma graça, um dom de Deus externo, a escolher alguém para exemplificar a palavra, o Evangelho, as lições do Cristo, mas sim uma conquista daqueles que se fazem portadores de virtudes tais que os permitem ter maturidade para realizar tais obras, tais exemplificações, existências virtuosas. Consideremos a passagem do Cristo, porque há um roteiro aí estabelecido pelo Cristo, com 3 considerações fundamentais a partir desta possibilidade de escolha, desta liberdade de escolha que cabe a cada um de nós, de querer ser seu discípulo. Veja que o Cristo não impõe nada. Muitas vezes nós queremos impor uns aos outros, queremos dizer roteiros, queremos determinar condutas, mas o Cristo diz: você quer ser meu discípulo? Estou aqui apresentando um roteiro. E diz ele, portanto, que são 3 condições nesta passagem do capítulo 9. Primeiro, negar-se a si mesmo. Segundo, tomar ou carregar sua cruz a cada dia. E terceiro, segui-lo. Portanto, temos essas 3 condições fundamentais. Em outras passagens, haveremos de ver o Cristo referir-se a esta negação de si mesmo. Esta expressão, portanto, refere-se, obviamente, a uma condição que, para cada um de nós, é uma descoberta daquilo que achamos que verdadeiramente somos.
Na nossa existência, temos uma personalidade. Cada um de nós assumiu uma roupagem, homem e mulher, com a profissão que tem, com a família que tem, com características que conquistamos ao longo da vida, e alguém haverá de dizer, ele é calmo, ele é irritado, ele é aquilo que caracteriza a nossa existência. Pois bem, essa personalidade que somos, como somos reconhecidos pelos outros, é trazida pelo Cristo a recomendação de negarmos a nós mesmos nesta personalidade que carregamos, para adentrar um mundo muito mais profundo, para observarmos aquilo que somos verdadeiramente, porque somos espíritos imortais. E sabemos elencar as nossas necessidades, as necessidades da personalidade, dizemos, como eu queria tal coisa, como eu queria conquistar isto ou aquilo, seja uma posição de destaque na sociedade, seja uma condição profissional, seja experimentar novas experiências, viagens. Sabemos identificar um roteiro segundo o qual conquistaríamos uma jornada vitoriosa e dizemos, se eu passar naquele concurso, se eu realizar isso, se eu escrever um livro, se eu construir uma casa, se eu tiver um amor, se eu construir uma família, se eu tiver filhos, tudo isso legítimo, fazendo parte daquilo que devemos realizar verdadeiramente, mas nada disso, requisitos que nos indiquem conquistas espirituais profundas. Por que podemos ter a família que desejamos e nem assim realizar uma experiência em família que edifique o espírito? Podemos ter conquistas profissionais, podemos adquirir conhecimento e nem assim este conhecimento, essa conquista profissional reverbera em ações que constroem os tesouros que nem a traça e nem a ferrugem irão corroer, irão destruir. Então, não são necessariamente as conquistas do mundo que são o fundamental, mas as conquistas do espírito. Mas quantos de nós realmente, em algum momento da vida, uma vez por semana que seja, quem sabe para alguns uma vez por dia, reflexiona, medita, raciocina sobre as necessidades do espírito que é? Sabemos fazer as listas das coisas que precisamos realizar para a existência, para aquilo que são os requisitos da personalidade. Mas e o espírito que somos? A segunda condição que o Cristo nos coloca é a de carregar a cruz. Ora, para os judeus não era, de forma alguma, um requisito das punições que se fizesse crucificação de ninguém. Não estava nos regramentos judeus de que poderia ocorrer uma penalidade com crucificação. Mas eles o sabiam, porque os romanos, em seu domínio do povo judaico, já tinham experimentado estas punições, algumas vezes aos milhares, sufocando algumas revoltas judaicas. Houve uma oportunidade de crucificar 2.000 judeus, logo após a morte de Herodes. E em outras ocasiões mais, havendo revoltas, havia essa experiência. Era algo que, para os judeus, mesmo não estando nos seus regramentos, era perceptível a condição de punição, de dor, de sofrimento que aquilo acarretava. Mas é também, em uma reflexão mais profunda para todos nós, sabermos que crucificação é também o instante em que adentramos ao corpo físico para as jornadas reencarnatórias. Cada vez que vimos nas várias existências para assumir uma roupagem, o espírito como que se crucifica nesta cruz que carregamos. E cada um haverá de carregar esta cruz, como diz o apóstolo
Lucas haverá de carregar a cada dia. É, portanto, uma condição em que nos limitamos, espírito que somos, com todas as potencialidades, a estar num corpo físico de limitações, escravizados neste corpo físico para realizar a nossa jornada. Mas é também a condição de que, em muitas dessas experiências, também carregamos outros imperativos da nossa jornada. Alguns a pobreza, outros a enfermidades, outros as agressões dos que nos circundam, sofrimentos vários que experimentamos ao longo das existências. São as cruzes outras que vêm se somar à cruz da encarnação. Mas a despeito disso, diz o Cristo Jesus, não só para carregarmos a nossa cruz, mas também para segui-lo. E ficamos na expectativa do que significa, evidentemente, seguir o Cristo. Muitos acreditam que seguir o Cristo significa assumir a condição de muitas vezes carregar a cruz do sacrifício. E muitas vezes, quando carregamos a cruz do sacrifício, dizemos: estou passando por isso porque sou verdadeiramente cristão. E começamos a quantificar. Sou diferente de outros porque passei por uma dor muito profunda e isto me categoriza na condição de seguidor do Cristo. E diz Emmanuel, são alguns que, passando pela cruz, identificam-se com o Cristo no sacrifício. E às vezes de forma muito, digamos assim, sentida, passam por aquela dor e assumem a condição do sacrifício. Isso é necessário para seguir o Cristo. Mas assumem a condição do sacrifício, mas não seguem o Cristo. Porque quando vão no roteiro existencial, vão espalhando revoltas, mágoas, espalhando as condições de julgamento dos outros, destacando defeitos nos semelhantes e, portanto, não seguem o Cristo. E outros mais acham que seguir o Cristo é seguir a sua jornada, apreender os seus ensinos, ler o seu evangelho, mas na hora dos testemunhos querem se desviar deles. Consideram mesmo que na condição de seguidores do Cristo, daqueles que estão querendo seguir os roteiros, daqueles que indicam caminhos para os outros porque leram o evangelho e diz: sabe aquela passagem do Cristo? Olha, isso seria um bom roteiro para solucionar a sua vida, mas na hora dos testemunhos, buscam fugir destas condições. E diz Emmanuel, também não é este o seguidor verdadeiro do Cristo Jesus. Então, neste roteiro, o Cristo nos apresenta estas três condições, a partir de uma livre escolha, negar a si mesmo. Depois, carregar a sua cruz e mais adiante, segui-lo. São as condições fundamentais apresentadas pelo Cristo neste capítulo 9 para destacar as condições nas quais possamos nos fazer seus discípulos. Mas aí chegamos no capítulo 14 e vamos encontrar outra situação, em que o Cristo ali se encontra com uma multidão no entorno e ele, sabedor de que as pessoas se aproximam do Cristo para obter vantagens, para uma cura, para um esclarecimento, para a condição em que ele chega nos afagando em nossas dores, aliviando os nossos enfados, tudo isso válido, certamente. Mas não era bem isso, porque no momento das responsabilidades todos fugiam. E o seu discurso assume um tom mais forte. E diz o Cristo Jesus, naquela condição em que lhe seguiam numerosas multidões, diz Jesus: se alguém vem encontrar comigo e não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs
e até a própria vida, não consegue ser meu discípulo. Estamos diante de uma passagem muito forte. De onde vem essa passagem que o Cristo diz que se não odiarmos os nossos pais, filhos, irmãos, não poderemos ser os seus filhos, seu discípulo? É uma passagem forte. O que quer dizer o Cristo com isso? É necessário, portanto, odiar o pai, a mãe, os irmãos para ser discípulo do Cristo? Esta passagem é tão forte que muitos, em muitas circunstâncias, adulteram o texto para dizer, não, o Cristo não diria isso. Ele quer dizer assim, se você não amar mais o Cristo do que ao seu pai e sua mãe. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, efetivamente, quem não odiar. E ficamos estupefatos. O que é que ele quer dizer com isso? Seria possível que o Cristo recomendasse, de fato, que odiássemos os nossos pais, os nossos irmãos? Ou haveria aí um ensino mais profundo, um conteúdo mais profundo, que inicialmente não identificamos quando lemos letra rasa, literalmente, o Evangelho? Isso é tão significativo que, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec elenca um capítulo para destacar estas passagens do Cristo que configuram, pelo título do capítulo, uma estranha moral. Uma moral que o Cristo, nos seus ensinos, nos traz, mas que temos, inicialmente, um impacto pela leitura destacada desses trechos. Trechos como esse, ou trechos outros, quando o Cristo diz, eu não vim trazer a paz ao mundo, mas a espada. E há quem leve isso destacadamente e quer que nos direcionemos uns aos outros, levando a espada do Cristo para determinar o que é certo e o que é errado, qual o comportamento de um e de outro. E chegamos a todos os campos em que achamos que o Cristo quer que as pessoas sejam desta ou daquela forma, tenham este ou aquele comportamento sexual, aquela escolha de companhias, aquela forma de vestir, ou quem sabe, até mesmo, e particularmente para os nossos dias e o nosso país, qual o comportamento adequado politicamente. E bradamos as nossas espadas para definir qual é o comportamento do Cristo. Porque lemos essas passagens e dizemos, estou armado com a espada do Cristo e vou a partir de agora dizer o que é certo e o que é errado, porque eu li o Evangelho do Cristo e não entendeu nada, logicamente. Logicamente que não podemos destacar partes do Evangelho e termos a ideia de considerar o Cristo, senão se refletirmos sobre suas lições e podermos identificar nestes campos de exibição de uma lição que ali se faz particular, um aprofundamento de um sentido mais forte trazido pelo Cristo para destacar algo que ele queria enfatizar. Porque não resta dúvidas, o Cristo havia dito claramente, categoricamente, o roteiro segundo o qual deveríamos conseguir a iluminação de nós mesmos. E dizia ele, destacando a excelência de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizia, todas as leis estão penduradas nestas duas leis. Então, tudo o mais é secundário diante do imperativo de amarmos-nos uns aos outros e de amarmos a Deus sobre todas as coisas. E a gente ainda quer achar que o Cristo nos fala de ódio, recomenda uma espada a ser brandida, desafiando os nossos semelhantes. Obviamente que não.
Mas o Cristo fala sobre isso, e vamos tratar destas questões. Diz o Cristo mais adiante, sim, em considerando-se de que haveria de odiar o seu pai e sua mãe, e mais adiante diz ele, até a própria alma, ou em algumas traduções, até a própria vida. Na realidade, quando fala da própria alma, quer dizer o espírito encarnado, essa personalidade que carregamos hoje. Eu, o espírito imortal de uma longa trajetória, estou aqui encarnado como Érico, o professor que vocês me conhecem, com tais e tais características. É isso. E há uma convocação do Cristo para nos destacarmos dessa personalidade. E é uma coisa muito forte. Mas nós estamos referenciados na lição do capítulo 9. Dizia o Cristo, é imperativo negar-se a si mesmo. Aqui ele dá duas considerações: o negar a si mesmo nas suas afeições exteriores, com que a personalidade se vincula aos pais, às mães, aos irmãos, que ao longo dos tempos os temos, e também o amor a esta personalidade, que nos vincula profundamente àquilo que cotejamos como necessário a esta personalidade que somos. E efetivamente esses dois vínculos afetivos haverão de se destacar ao longo de nossas jornadas, porque por mais que achemos que o que há de mais importante nas nossas vidas são essas relações afetivas, delas haveremos de nos destacar, delas haveremos de nos distanciar pela escolha da trajetória do amor ao divino, ao Pai, ao Criador, todo bondade, todo justiça, todo misericórdia. Quanto mais nos identificarmos como espírito imortal, este amor do Pai nos atrai profundamente. E poderíamos dizer, eu teria uma dificuldade tremenda de me apartar dos meus pais, dos meus filhos, dos meus irmãos. Porque identificamos isso, os afetos que temos. Ao longo de várias existências, tivemos muitos pais, muitos filhos, muitos irmãos. E se eu dissesse agora a alguém, sabe aquele seu pai de há 10 encarnações anteriores? Quem? Qual pai? De 20 encarnações anteriores? Qual? Aquele filho? Qual? Dentre todos. E não nos damos conta disso, porque este imperativo desta discussão que aqui se estabelece sobre esta separação, porque o ódio aí tem uma força muito grande. Mas havia dito o Cristo em outra passagem, em Mateus, em fazendo esta consideração, de que aquele que amar mais aos pais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. E aí entramos na consideração de que, de fato, esta frase de efeito muito forte é para destacar esses dois polos fundamentais. O que significa o Cristo na vinculação do espírito imortal e estas afetividades que temos a cada existência. No final das contas, essa escolha para a evolução nossa haverá de caminhar em direção ao Cristo. É difícil. Como é difícil a forma como ele nos fala. Porque nos relatos judaicos, vejamos, toda a exposição que encontramos na Bíblia, nos seus diversos livros, do Velho Testamento ao Novo Testamento, encontramos sempre estas metáforas exageradas, fortes para destacar algo que era a lição. E o Cristo usa dela diversas vezes. É por isso que a fé é destacada como um grão de mostarda, mas é capaz de mover montanhas. E esse exagero chama a atenção para aquele exemplo que quer estabelecer. É por isso que o Cristo diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada.
e ficamos a imaginar o que é essa espada. Porque de fato ele vem cindir a realidade, cingir a realidade, dividir a realidade, para nos fazer perceber os dois planos da realidade, o plano na carne e o plano espiritual. Este corte, essa espada que nos corta profundamente a nós mesmos, para nos dividir nestas duas partes de nós mesmos, porque enquanto encarnados somos isso que somos, a personalidade, mas continuamos a ser a nossa individualidade, o nosso espírito. E traz com a sua mensagem, com as suas lições, essa espada que destaca esta realidade em duas partes. E somos como que confrontados a uma realidade nova. Ele não veio trazer a paz do mundo, como ele nos dizia, não veio trazer a paz do mundo, essa paz que nós dizemos, controlamos a vida, estamos tranquilos nas nossas coisas, eu tenho segurança. Às vezes a gente, para se segurar, coloca arames em torno da nossa casa, colocamos um vigia, nos cercamos de seguranças financeiras, fazemos seguros disso, seguro daquilo, porque queremos controlar a nossa vida. E se temos uma vida que nos dá algum grau de satisfação, dizemos, eu não quero que nada mude na nossa vida. Não é assim que nós realizamos a vida? Se estamos bem, obviamente. E quando não estamos, queremos nos garantir em circunstâncias tais que nos proporcione aquilo que nós imaginamos ser tranquilidade no mundo. Digamos assim, por exemplo, não morrer ninguém que a gente gosta, né? Os nossos queridos, por favor, não morram, não é verdade? Aí acontece uma desencarnação na vida da gente. E acontece outra coisa na vida da gente, nos tira daquela condição de conforto e dizemos, eu não tenho paz. E vem o Cristo nos dizendo, eu vos dou a minha paz, não vos dou a paz conforme o mundo. Porque conforme o mundo é desse jeito, a gente se imagina numa redoma, onde todas as condições de sobrevivência, de amor, de afetividade, as condições financeiras todas, nos abastece de tranquilidade sobre como será o dia de amanhã. E dizemos, estou tranquilo, e isso é paz. Mas como é paz, se a primeira circunstância que acontece na nossa vida nos desestabiliza? Então não estamos em paz. A verdadeira paz, o Cristo nos informava, é aquela que Ele nos dá, que a despeito de passarmos por dificuldades, por sofrimentos e tudo mais, temos solidez, bagagem, estrutura, e nos renovamos, e nos fortalecemos, e nos encaminhamos na sua direção. E quando experimentamos estas condições, e quando diante dos grandes testemunhos nos sentimos mais fortalecidos e unidos ao Cristo Jesus, dizemos aquela mensagem da paz. Agora começo a entender o que era a paz do Cristo. Eu não vos dou, não vim trazer a paz do mundo, mas a espada, segundo a qual vamos cingir esta realidade, para que transpareça em todas as suas cores, em toda a sua luminosidade, a verdade, segundo a qual a vida de cada um de nós, a vida verdadeira, a vida em abundância, é a vida espiritual. E aí, quando nos apercebemos destes aspectos, podemos começar a refletir sobre essa trajetória que o Cristo nos convoca a perceber. Quem dentre vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com que a concluir? Não suceda que depois de assentar os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a vejam comecem a troçar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Havia dito o Cristo para negarmos a nós mesmos,
para vivermos a nossa vida com as cruzes que carregamos, para segui-lo, e agora ele apresenta uma outra condição. Porque vejamos, ele diz: aquele que quer edificar uma torre e não observa as condições segundo as quais pode fazer o alicerce, todos os materiais, porque se não observar que tem todos os elementos para concluir, haverá alguém a dizer: olha, ele se planejou fazer tal coisa e não consegue, e vão fazer troça dele. Começou a construir e não pôde acabar. É uma condição segundo a qual aquele que se apercebe diante de um processo de iluminação espiritual não queira dar um passo maior do que as pernas. Observe inicialmente se tem condições de edificar esta torre. Diz Emmanuel que esta passagem é muito elucidativa do processo de iluminação espiritual. Ele diz: veja que o Cristo não disse construir uma casa. Construir a casa significa ter as condições segundo as quais, em conhecendo o Evangelho, em praticando aquilo que é as recomendações do Evangelho, nos sentimos fortalecidos, como que arrumamos a casa de nós mesmos. É algo importante, mas diz Emmanuel, aquele que constrói a torre a partir do momento em que já assentou a casa, então está já construída a casa e aí ele começa a edificar a torre. A torre é muito interessante porque, segundo o comentário de Emmanuel, é de onde podemos ter uma visão mais ampla da vida. Nos lançamos a uma percepção da vida muito mais ampla. Também poderíamos imaginarmos-nos como que construindo um farol, segundo o qual agora temos uma missão de iluminar o caminho dos nossos. Todas essas são considerações justas, mas é preciso, atendendo às recomendações do Cristo, observarmos se já conseguimos edificar a nossa casa. É um convite ao conhecimento, o conhecimento que nos permite, portanto, o conhecimento da lei divina, o conhecimento da mensagem do Cristo, para nos abastecermos de condições de cumprir o desiderato da iluminação espiritual. E depois diz o Cristo: ou qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro para deliberar se lhe é possível com 10.000 homens opor-se àquele que com 20.000 vem contra ele? Se não pode, estando o outro ainda mais longe, manda-lhe embaixadores a pedir paz. Assim, todo aquele de vós que não renunciar a todos os seus bens não consegue ser meu discípulo. São duas considerações. Vejamos, o Cristo nos fala de uma guerra. Qual é a guerra verdadeiramente que o Cristo nos convoca a realizar? Não é a guerra externa contra adversários externos, contra o próximo. A verdadeira guerra que devemos realizar é dentro de nós. A espada que direciona esta descoberta da verdade deve ser dirigida a nós mesmos. E quando identificamos que existem porções de nós, adversários nossos que são maiores do que aquilo que é os nossos exércitos, da boa vontade, do conhecimento, da vivência dos valores do Cristo, ainda não possibilitam vencer, consideremos a oportunidade de estabelecer um armistício. Então, muitas vezes, não temos a condição de realizar ainda aqueles saltos espirituais muito profundos. Então, nos reforcemos aos nossos exércitos, até o instante em que tenhamos condições de vencer as nossas sombras. Este é um embate importante, porque muitas vezes as pessoas adentram numa tarefa, seja na casa espírita, em qualquer uma das religiões que abraça, e se lançam para realizar grandes coisas, quando ainda não estão fortalecidos o suficiente. Por isso que muitos caem na sua trajetória, alguns derrapam nas dificuldades que encontram no caminho, porque ainda não estão solidificados.
ainda não tem os seus exércitos ainda fortalecidos. É, portanto, um roteiro extraordinário. E diz o Cristo, para terminar, que aquele que não renunciar a todos os seus bens externos ao material não consegue ser meu discípulo. As pessoas querem que seja um roteiro literal. E aí vamos nos abandonar a tudo o que temos. Não é isso. Em outras passagens, o Cristo nos convocava a ver aquilo que nos foi trazido às mãos para que multiplicássemos em ofertas aos nossos semelhantes. Então não é assim, não é só a ideia de se desapegar das coisas, é se desapegar em que pese possuí-las, em que pese ter uma encarnação que lhe faz com que você tenha que lidar com a riqueza, por exemplo, ou com o poder, ou com a administração de bens de outros, em que pese isso, não ser vinculado a isto, ter uma visão mais aproximada do espiritual, em que pese tenha que lidar com as posses e sempre praticá-las em conformidade com os ensinos de amor fraterno que o Cristo veio nos trazer. E aí, rematando, o Cristo diz: bela coisa é o sal, mas se o sal perder o seu sabor, com que será temperado? Não serve nem para a terra, nem para a estrumeira, joga-se fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E é uma recomendação a todos que queremos ser seus discípulos, diz o Cristo, para não perdermos a condição de sal, que tempera, em última instância, com os valores extraordinários do Evangelho que ele nos trouxe. São considerações do Cristo para podermos refletir sobre as condições nas quais podemos nos candidatar a ser seus discípulos. Não é uma condição de querer e de achar interessante, de ver a mensagem do Cristo, se encantar, de querer ser beneficiado por tudo que o Cristo nos traz. Não é isso, mas é seguir uma trajetória segundo a qual nos façamos seus discípulos. Humberto de Campos, no livro Luz Acima, traz um relato de uma ilustração, numa historieta, pequena história do discípulo. E é extraordinário, é algo que todos estão convidados a refletir, a ler este capítulo. Livro Luz Acima, o capítulo Pequena História do Discípulo. E ele fala: quando o mestre visitou o aprendiz pela primeira vez, veja, é o mestre nos falando de aprendizes, que em última instância é o máximo que somos, todos nós, agora, nesta encarnação. Somos aprendizes. E pela primeira vez encontrou mergulhado na leitura das informações divinas. Alguém que abre o Evangelho e se encanta com o Cristo a nos trazer todas as coisas. Bem-aventurados sois. E aí nos encantamos. O Sermão do Monte é um encantamento. Ficamos comovidos e ele se dedicou a ler, este discípulo, as informações divinas. E o mestre se aproxima dele e diz, enquanto ele estava absorto na busca da sabedoria, na busca do conhecimento: abençoado seja o filho do conhecimento superior. E passou à frente, entregando-o aos cuidados dos seus anjos tutelares. E vai o Cristo. E aquele discípulo mais à frente, o Cristo volta, passa e o vê já transformado. Ele ficou tão e tão surpreendido com tudo que o Evangelho trazia de informações, de conhecimentos, que ele queria verdadeiramente que aquelas verdades se espalhassem pelo mundo. Tão encantado que estava, começou a experimentar os sacrifícios pessoais, interpretando que a salvação, a primeira apreensão dos conhecimentos divinos era que a salvação viria pela esperança contemplativa.
E, portanto, era aquela pessoa que se isolava nos mosteiros em grandes meditações, em orações profundas, pensando no melhor para a humanidade, de que aquela mensagem pudesse se espalhar. E vivenciou tudo isso, porque ele agora estava certo de que tinha um ideal na sua vida. E aí o companheiro eterno, em se aproximando dele, afaga-lhe a fronte sonhadora, e diz: louvado seja o apóstolo do ideal. E segue em frente, deixando aos dedicados mensageiros que pudessem lhes trazer novas intuições para percepções dos valores do Evangelho. E mais adiante regressa o mestre e o encontra muito inflamado, porque ele agora era alguém disposto a fazer valer o Evangelho na vida das pessoas. E era aquele que se encantava com a ideia da espada. E ele queria impor aos outros a forma de ver o Evangelho e, portanto, purificar a crença religiosa. Ele era capaz de acusar, de julgar, de punir os outros que não entendiam Cristo conforme ele entendia. E aí desconhecia o respeito ao próximo. Fazia, portanto, tábua rasa das regras de educação. E aí o compassivo mestre se aproxima dele e, a despeito de ver aquele comportamento, observa que nele tem sinceridade cristalina, vontade, de fato, de servir na causa do mestre Jesus. E ele acaricia-lhe as mãos e enuncia: amparado seja o defensor da verdade. Porque era aquele, mesmo que não conhecesse a verdade tal como o Cristo o fazia, já mostrava disposição de defender a verdade. Eram valores, e o Cristo assumia que aquilo era uma coisa positiva. E novamente o Cristo se aproxima dele em outra oportunidade e vai ver que ele modificou seus pontos de vista. Ele se dedicava a escrever páginas sobre o Evangelho, era agora aquele que palestrava, que levava a palavra aos outros, era entusiasmado nas palavras, instrutor daquilo que era o Evangelho segundo a sua concepção. E o instrutor sublime se aproxima dele e declara: iluminado seja o ministro da palavra celestial. E o deixa aos cuidados dos seus valorosos emissários e vai. E aquele novamente ganha novas modificações e depois de muitos anos retorna o amigo magnânimo e o vê com outras considerações. Ele já apresentava feridas na alma, porque ele estava passando por experiências, levava o Evangelho, e quanto mais ele fazia o bem, destacava aspectos do Evangelho, ele via que as pessoas o cobravam por uma coisa, o agredia por outra, e ele, por mais que ele fizesse o bem, se via rodeado de espinhos. Ele ensinava o caminho superior de coração dilacerado e sangrando. Por mais que ele levasse a mensagem, ele se fazia como que sofredor, como que triste diante daquilo. E o sábio dos sábios se aproxima dele, enxuga o suor copioso daquele que estava vivendo o Evangelho através das duras experiências e diz: amado seja o peregrino da experiência. E seguiu estrada fora, deixando aos cuidados de carinhosos amigos benfeitores. Mais adiante retorna o Cristo e vai vê-lo chorando por dentro, porque ele via que era mais difícil a conquista do mundo do que a conquista de si mesmo. E ele começava a identificar as fraquezas em si mesmo, a realizar mudanças em si mesmo, e tanto mais fazia, ciente das suas fraquezas e imperfeições, que ele começou a observar que era importante destacar a confiança no Senhor para esta transformação. E tudo ele submetia ao Senhor: Senhor, o que melhor posso fazer?
fazia as indagações, as meditações para corrigir o seu rumo. E aí o divino amigo chega próximo dele, e ele chorando, observando as suas fraquezas, mas com disposição para as mudanças. O divino amigo enxuga o seu pranto e exclama: bendito seja o irmão da dor que santifica. Era outra experiência do Evangelho. E mais adiante, o amigo misericordioso retorna e observa que o discípulo renovou-se inteiramente. Diante das dificuldades alheias, observava sempre um novo plano. Aquele que o agredia não era de fato seu inimigo, era seu irmão. E ele buscava olhar nele e observar nele a criatura divina que era verdadeiramente. E quando lhe apresentava como um agressor, dizia: é como uma maçã verde. Como querer que a maçã verde tenha o sabor da maçã madura? Ele ainda é uma maçã verde. E continuava. E aqueles que o agrediam, as pessoas chegavam próximas dele e diziam: tu tens que perdoar. E ele dizia o quê? Ele não sentia necessidade de perdoar, porque identificava naquele irmão alguém que apresentava uma doença, a doença dos que ainda não sabem e não convivem verdadeiramente na expressão do amor do Cristo Jesus. E cada uma das coisas na vida, os sofrimentos que lhe chegavam, ele observava naquele sofrimento: o que é que esse sofrimento de fato me traz de experiência, de aprendizado? E continuava a seguir alegre e feliz, porque o Evangelho do Cristo lhe era um roteiro de iluminação, e ele conseguia enxergar mais longe e servir sempre, e amar sempre, e se colocar sempre como verdadeiro e fiel seguidor do Cristo Jesus. E todos aqueles que se viam em sombras buscavam estar próximos dele para banhar-se nas luzes dos seus exemplos. E o Senhor, encontrando-o em semelhante estado, segundo o relato de Humberto de Campos, estreitou-o nos braços, de coração a coração, proclamando: bem-aventurado o servo fiel, que busca a divina vontade de nosso Pai. E a partir daquele instante, passou a habitar com o discípulo para sempre. E esse é o desiderato nosso. Façamos então uma reflexão de nossas vidas, buscando sintonizar com aquele que melhor realizou a trajetória de descoberta de si mesmo, de renovação de si mesmo, para alcançar a condição de discípulo excelente do Mestre Jesus. O jovem rico de Assis desapegou-se de tudo, apartou-se de toda a riqueza, e quem o visse na simplicidade e na humildade, com que de pés descalços, vestidos com a estopa humilde, lançava-se nos redutos ignorados pela sociedade, os redutos dos leprosos, ali à margem do Rio Torto, e banhando os pés e as mãos daqueles macerados pela lepra, falava das delícias do Evangelho do Senhor, falava de esperança, de alegria, de bondade, de amor, e era a própria expressão do amor. E quem visse aquele que ali era a expressão do amor, diria: é um louco. Como se apartar da riqueza que confere a conquista da felicidade? Aquela alegria, aquele sorriso, é o sorriso dos loucos. E ninguém, absolutamente ninguém alcançou o estágio de profunda alegria daquele pobrezinho de Assis, porque a sua alegria era a alegria dos que encontram o Cristo. O Cristo passou por ele nas condições em que ele se afeiçoou ao Evangelho, nas condições em que ele abraçou o ideal da fraternidade, nas condições em que ele experimentou a dor
nas condições em que o Cristo, afagando a sua fronte, enxugou o seu suor, as suas lágrimas. Mas também, mais adiante, foi o Cristo Jesus a abraçá-lo. Ele, o grande cantor da alegria, o grande promotor da fraternidade, o trovador de Deus, tão intimamente vinculado à verdade, que podia dizer: Senhor Deus, meu Senhor e meu tudo. E o Cristo, naquelas condições, se aproxima dele. Bem-aventurado és tu, Francisco, o servo fiel, porque fazes a vontade de nosso Pai. Que o amor de Francisco os acompanhe nesta noite, em toda esta semana, e seja inspiração para os dias de conquista dos valores que os façam percorrer a trajetória e se candidatar a ser, cada um, discípulo do Cristo Jesus. Assim seja.